por isso que eu falo tanto no grupo, né? Vocês estão nos grupos do WhatsApp também? Tem. Então você vê que eu tô sempre pegando o pé de treinamento de luta, treinamento de luta, treinamento de luta. Tem que fazer parte da nossa vida. Que seja uma vez por semana, tem que fazer parte da nossa vida. No GOI nós conseguimos treinar isso às vezes, em momentos mais puxados, conseguimos treinar uma vez por semana. E aí quando ia treinar todo mundo junto, você via quem estava treinando isso uma vez por semana ou não. A diferença é gritante de desenvolvimento, de melhora de trabalho. A gente fala, pô, eu vou treinar tão pouco, a polícia civil não me dá tempo, não tenho tempo para nada. Não tem, é verdade. Mas uma vez por semana ela transforma você depois de um ano. Defesa pessoal, né? Você tem que fazer um treinamento sempre de defesa pessoal, Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe tailandês, Kung Fu, capoeira, Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é um treinamento de luta. Se você não conseguir treinar mais nada, fizer uma aula de Tai Chi Chuan por semana, você vai ter movimentos preparados para se defender. Vai ter um domínio maior do corpo e vai ter mais autoconfiança. É, muito mais, muito mais. O que é o confronto armado? Eu tenho que me deslocar com confiança, eu tenho que raciocinar sobre o que eu estou fazendo. E toda luta me ensina uma coisa, que eu tenho que saber respeitar, mas tenho que saber também lidar com isso. São duas coisas diferentes, que é a questão da regra. A luta me ensina que eu tenho regra. Eu tenho que saber lidar com isso, também com a regra da luta da rua. Tem a regra que eu vou ter na luta do tatame, do ringue, da área de treinamento, e vai ter a regra da rua. A regra principal da rua é sobrevivência. Não tem outra. A regra principal da rua é sobrevivência. Mas eu tenho leis para seguir, eu tenho normas, eu tenho que estar sempre sabendo valorizar no meu raciocínio a proporcionalidade, a aplicabilidade, né? Se eu posso fazer aquilo. Porque se eu travar, eu morro. Se eu ficar louco, eu saio daquilo, mas posso sair preso. E a luta me ensina a não ficar louco em confronto, a lutar, não brigar. Mesmo em tiroteio, nós estamos lutando, não estamos brigando. Você ficar louco com uma arma na mão, você já está indo para cadeia. E até morrendo, né? Então, tem que lutar. Fico até bravo, né, quando alguém fala contra a luta. Frase do ninja, jiu-jitsu é mais barato que advogado. É. Então treino jiu-jitsu. Essa do Pietro, da Narcóticos. Um jiu-jiteiro de primeira linha. E a gente treinava junto, trabalhamos junto um período. E é verdade. Sabe quando eu percebi isso? Eu fui chefe do GOI num período. Quer dizer, eu sempre fui encarregado de equipe. Eu era encarregado de equipe, minha equipe tinha que treinar. Se quer trabalhar comigo, tinha que treinar. Aí chegava encarregado de grupo. Vai trabalhar comigo no grupo? Tem que treinar. Até aí, não tinha uma amostra, por exemplo, grupo. Eram 5 grupos numa época, 6 em outra. 1/6 do efetivo, não dá para mensurar a diferença que isso faz numa unidade. Mas tem um período curto, até porque tem muita controvérsia em algumas coisas, que eu fui chefe do GOI inteiro, chefe dos investigadores do GOI DECAP, tínhamos uns 150 policiais. Quando eu assumi o GOI, o grupo inteiro treinava. Não era mais 1/6, 1/5, o GOI inteiro treinava. No dia do plantão, montamos o tatame na área de vestiário que tinha lá, de armários. Rachamos o tatame, assim, cada um contribuiu com a placa, contribuiu com o pôde. E o treinamento era feito uma vez por semana para todo o GOI. 1 hora antes do plantão, chegava lá, tinha já um professor, que era também membro do GOI, pronto para dar uma instrução. Uma vez por semana, 2 quando muito, nós precisamos fazer isso, mas o GOI inteiro treinado. Um outro professor da Academia de Polícia era o delegado que cuidava também da organização e das estatísticas do departamento, do DECAP, né, que o GOI pertencia. Esse delegado, eu estava conversando com ele outro dia na academia, no intervalo, ele estava elogiando o trabalho que eu fiz naquela época. Porque os procedimentos da corregedoria com relação ao GOI, discussão em trânsito, provável violência excessiva, descontrole em ação, entre outros, caíram 90%. Assim, é uma diferença brutal, assim, e foi nítido, porque dessa vez a unidade inteira estava fazendo esse tipo de treinamento. E aí vai numa frase que é famosa nas academias: quem luta não briga.
E vou falar outra coisa que é essencial, nem entre nós. Melhorou o ambiente de todos. Tinha pessoas que até no primeiro momento foi chato, né? Porque assim, como cobrava treinamento, o pessoal ia mudando de grupo, né? Eu era encarregado 20, eles iam para os outros grupos. Assumiu 30, eles iam para outros grupos. O pessoal que não gostava de treinar. E de repente eu assumi o GOI. Então eles tinham que me aguentar e eu tinha que aguentar eles. Só que dessa vez nós tínhamos que treinar juntos. Porque não adianta eu falar para treinar e não treinar, né? Então eu também treinava com eles. Algumas pessoas que eu tinha alguma antipatia, aliás a antipatia era mútua, a gente não se entendia, nós viramos irmãos depois de treinar juntos. É uma coisa que marcou demais na carreira. Acho que o que mais marcou na carreira é isso, a função do treinamento dentro de uma unidade policial. Não tem outro caminho para a gente sobreviver, para a gente conseguir prosperar e melhorar de vida. Nós vamos ver nessas situações aí que 3 vão tentar conter, como aquele rapaz que se matou dentro da delegacia, entendeu? Eu não só acho que todos nós devemos treinar, como acho que nós devemos treinar na cidade que nós trabalhamos com os policiais daquela cidade, sim, das outras instituições. Tem que ter integração. Tem que ter integração, porque você vê lá, os 3 vão pra cima do ladrão, mas você acaba vendo Um atrapalhando o outro. era um estuprador, né, que está sendo preso, um atrapalhou o outro. Isso é normal, não é normal? Um policial atrapalhar o outro na hora da cana? Tanto que quando tem um cara bem treinado, geralmente ele assume a liderança da situação e a situação acaba saindo mais limpa do que quando tem muito cara tentando fazer, né? Quando tem um policial bem treinado. Olha, um policial que tem domínio. Um dia na área do 91DP, de São Paulo, um indivíduo saiu na rua, indivíduo sem nenhuma passagem, nunca tinha sido preso, nunca tinha sido processado, indivíduo trabalhador, nós verificamos na ficha dele depois, um cidadão acima de qualquer suspeita até aquele momento. Saiu na rua e parou o carro no meio do trânsito e tentou agredir um funcionário da CT. Assim, de maneira totalmente gratuita e inesperada. Aí esse funcionário conseguiu fugir. Esse indivíduo era um indivíduo muito forte, com pressão física muito avantajada mesmo. E foram necessários 6 policiais militares para conter ele no meio da rua. Ele pedia a todo momento para atirarem nele, dizia que queria morrer, enfim. Foi contido. Por não ter passagens anteriores, por não ter nada que o desabonasse até aquele momento, no momento da legitimação, da verificação das suas digitais para comprovar sua identificação, talvez, né, infelizmente, a equipe acabou não tomando todas as medidas para conter uma possível agressão. E ele aproveitou que naquele momento eu vi em cima da mesa uma corrente com cadeado para fechar a carceragem, pegou aquela corrente com o cadeado e começou a golpear o carcereiro que ia fazer a legitimação. O carcereiro levou 60 pontos na cabeça, quase morreu. Os policiais da DP conseguiram jogar ele dentro de uma cela e ele ficou trancado. E aí nós fomos acionados pelo GOI para atender essa ocorrência. Nós chegamos no local, usamos os equipamentos menos letais disponíveis naquele momento. Usamos o espargidor de gás-pimenta, o indivíduo se abalou, mas não parou a tentativa de agressão. E usamos comando verbal, presença física, nada resolvia. Vendo que ele não ia desistir de tentar novamente uma agressão, nós usamos o treinamento. E o treinamento é essencial, né? Nos dá, como eu sempre falo, uma ferramenta, nos dá um norte, uma possibilidade de ação. Como já tínhamos treinado, nós tiramos nosso armamento, menos um. Nós estamos em 4 policiais. Um não tirou armamento, continuou com o armamento num coldre protegido, mas só arma curta e usando um escudo. Os outros 3, inclusive eu, desarmados, só com bastões táticos, sem nenhuma arma letal no corpo. Nos trancamos naquela área reservada da delegacia, que ajudou muito, só nós ficamos naquele local, um policial armado, 3 desarmados. Quando foi aberta a cela, ele investiu contra nós, e nós usamos o treinamento. Até sendo justo com os colegas, nas funções a minha foi mais fácil, porque o escudeiro prensou ele em direção à parede, o primeiro operador tático buscou um braço,
O segundo operador tático com ASP, bastão retrátil, fez restrição no pescoço dele para controlar o movimento. E eu fui basicamente o locutor tático, que é assim, calma lá, pera lá, vamos lá. Segura aqui, segura lá, vamos lá. Né? Eu fui um locutor tático nessa ocorrência só. Mas conseguimos conter o movimento do indivíduo. Uma vez algemado e contido, já cessou a ação. Não tem mais o porquê de nada. Inclusive, essa delegacia fica no mesmo pátio do Instituto Médico Legal. E o médico ouviu, né, toda a gritaria, todo o som das ocorrências que aconteceram naquele evento. E quando nós chegamos com o detido absolutamente inteiro, com integridade física total, ele ficou até impressionado. Falou, como vocês fizeram isso? Eu falei, treino. E aí, mais calmo, nós vamos conversar. E ele tinha... como nós lidamos com as piores situações que existem, né? Esse indivíduo pegou a esposa em adultério com o próprio pai dele. Ele queria morrer. Ele queria ser morto. E graças a Deus, e graças ao treinamento, nós fizemos parte desse plano e dessa situação toda, que é uma tragédia humana. É uma tragédia humana. Então, quando nós pensamos em confronto, nós nunca podemos esquecer que o treinamento é importante também, porque pessoas boas fazem coisas ruins, inclusive colegas de trabalho. E se nós não tivermos ferramentas variadas, várias maneiras de lidar com as situações bem treinadas, nós vamos um dia acabar participando de uma tragédia humana da pior maneira possível por falta de empenho anterior. Notem, não esqueço o que nós passamos e o que vocês estão passando. Nós estamos falando de treinar numa situação totalmente adversa. Nós estamos falando de treinar fazendo trabalho extra, estamos falando de treinar estudando para um próximo concurso, estamos treinar fazendo tudo isso enquanto eu faço meus plantões. Se você treinar policial uma vez por semana, você vai estar no nível Conan, você vai estar no nível máximo. Uma vez por semana, já tem a nossa gratidão e respeito. 2 vezes por semana, acho que você não trabalha na Polícia do Brasil, mas se você conseguir, ótimo, parabéns. Mas volto a dizer, uma vez por semana faz diferença e pode salvar sua vida, com certeza sua carreira muitas vezes. Mas é um cara desesperado, é um cara desesperado. E a tragédia humana é nosso material de trabalho. Não podia acontecer com um colega? Uhum. Nenhum de nós está isento de uma situação dessa. Dentro do DP, dentro do EP. Desse tipo assim. Então, ele buscou a morte, né? Ele buscou a morte. É horrível, mas ele buscou a morte. E nós ouvimos falar dessa questão, né? Suicídio pela polícia. E é uma realidade. O importante do treino de defesa pessoal é adaptar esse treinamento ao cenário real. Por exemplo, jiu-jitsu. Jiu-jitsu é ótimo, mas eu prefiro para grupos operacionais ou para quando 2 ou 3 vão estar treinando juntos e trabalham juntos. Porque daí um entende o que o outro está fazendo, e se você em algum momento ficar com um movimento mais restrito pelo que você está aplicando, o outro entende e apoia. Mas se você trabalha sozinho, só você treina a nossa equipe, lutas de impacto são mais eficientes, né? Mas tem que ser adaptadas. Por exemplo, é o jiu-jitsu que eu quero treinar? É o jiu-jitsu que eu quero treinar, mas eu vou ter que fazer um pouco de boxe. E no boxe eu vou ter que lembrar que eu vou estar... Assim, é muito comum isso acontecer, eu vi acontecer muitas vezes e é péssimo. O boxeador treina batendo com força no saco, batendo com força no treinamento, e na rua vai fazer o mesmo movimento sem faixa na mão e sem luva. Quantos boxeadores na pior hora quebraram a mão forte, ficaram com a mão forte inutilizada para o resto da ocorrência, que às vezes podia acabar virando um tiroteio depois, e ainda tem um trabalho imenso para recuperar isso, que é uma fratura terrível. Então o treinamento tem que estar a nosso favor, não contra nós, né? Muay Thai, eu treino Muay Thai, alguém treina Muay Thai, é ótimo, mas no treinamento normal, certos golpes não podem ser aplicados, na vida real podem ser necessários. O que determina o nível de reação é o agressor, não nós. Se o agressor vem com força total, nós temos que usar força total na defesa até para conseguir acessar a arma.
A defesa pessoal é importante para você saber, inclusive, quando você não vai poder lutar, quando isso não vai funcionar e você vai ter que partir para uma reação mais violenta. Coronel Nogueira Cobra, o mestre maior da Polícia Civil, na minha opinião, que é o nome da nossa Academia de Polícia em homenagem a ele, escreveu no seu manual de investigação policial que o policial deve treinar defesa pessoal para que possa evitar o uso de meios mais violentos. Depois da defesa pessoal, é só resposta letal. Então, o domínio de defesa pessoal nos permite, diante da violência perpetrada pelo agressor, opções de reação que não sejam imediatamente letais. Mas nós temos que adaptar esse treinamento que nós fazemos à realidade da rua. Eu tenho que treinar ele pensando na realidade da rua sempre, para que eu não fique amarrado numa regra que vai limitar minha reação e vai impossibilitar que eu resolva rapidamente a situação que eu estou enfrentando. Estou ficando mais velho e fui sendo mais atacado, né? O pessoal vê o cara com a barba branca, ataca. Eu comecei a ter muito mais reação mais velho. No primeiro momento falei, nossa, os marginais são mais violentos. A minha equipe é verdade. Aí eu vi pela resposta que eles estavam me enrolando. Aí fui pensar, falei, não, sou sempre eu que sou atacado. A barba branca, os caras vieram pra cima, né? Falam assim, esse paparel vai me prender? Nunca, né? E daí eu comecei a treinar mais. Eu coloquei no treinamento boxe, porque no jiu-jitsu você tem que ganhar uma distância para conseguir se defender. E eu sempre tive muito problema com golpes de impacto. Eu fui aprender, é difícil no primeiro momento, treinamento raro, mas faz uma diferença. Você pode não perceber, podemos não perceber no primeiro momento, mas depois tivemos uma dinâmica no Gil, que eu acho importante, que é de colocar luva, um colocar luva e os outros tentarem mobilizar. Eu acertava todo mundo. Iniciante de boxe, eu acertava todo mundo. É impressionante como você vai ganhando habilidade rápido, você vai entendendo distância e vai melhorando seu condicionamento. Tende até o caminhar, né? Sim, melhora tudo. O boxe ajuda pro tiro. Se nós pensarmos na posição de tiro, é muito boxe, é muito como eu avanço, como eu progredo, como eu me desloco. Tem muito a ver com boxe. Tem a ver com toda a luta solta. No momento que você não está embolado, toda a luta solta, sua movimentação de pernas é semelhante à movimentação que você está fazendo no tiro aqui, por exemplo. E vai fazer na rua num confronto. Até energia para manipulação de armas, você domina a arte marcial. Por exemplo, eu sou do karatê, né? Essa questão de lidar com a arma, o treino do karatê já me ajuda bastante. Ajuda demais, a postura. A consciência corporal, a energia para você fazer a movimentação, o entendimento do caminho técnico que você tem que fazer para conseguir executar as técnicas em si. Todo treino de defesa pessoal de artes marciais, todo treino vai te dar coisas que nada mais vai dar. São consciências que nada mais vai te dar. Você pode imaginar 1000 vezes Mike Tyson, um filósofo, tem uma frase que eu acho ótima. Todo mundo tem um plano, até tomar a primeira porrada na cara. Tem alguma frase mais verdadeira que essa? Senhores, minha amiga, funcionais, a gente poder entrar no instante.